versículo 11 ao versículo 15, o Senhor está falando com o seu povo. No contexto anterior ao cativeiro babilônico, o Senhor, no livro do profeta Isaías, está exortando para que eles se arrependam e assim não sejam levados para o cativeiro. Mas o povo continua endurecido. Os termos que são usados no livro do profeta retratam como o Senhor está vendo o próprio povo se apartando dos seus caminhos. E por isso o Senhor está exortando o seu povo, muitas vezes comparando ele com os ímpios, mas de modo geral exortando o seu próprio povo. Isaías capítulo 3, verso 11. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo, os seus guias enganam você e destroem um caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa. Ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos é quem está falando. Tamanho era o caos que havia no meio do povo de Israel. Nós lemos no bloco anterior, no último domingo, que o Senhor fez o convite por meio do profeta, para que várias pessoas se tornassem líderes no meio de Israel, e ninguém queria, porque tamanho era o caos que havia. E no capítulo 1 ele havia chamado o povo de príncipe de Sodoma e de Gomorra. Aqui, no verso 11, ele diz: ai do ímpio, que vai sofrer as consequências do seu pecado. Mas perceba que ele está falando dos ímpios no meio do povo, os anciãos, os juízes, aqueles que estão se corrompendo. Os termos que são dados para os ateus, agora eles são atribuídos em Isaías, aqueles imorais que estão no meio do povo do Senhor. Aqueles que frequentemente vão à casa do Senhor, aqueles que andam no meio de geração em geração, vindo do meio de famílias do Senhor, de famílias que adoram ao Senhor, mas eles se corromperam de tal modo. E veja que há um problema agora generalizado, porque o povo escolheu líderes corruptos. Quando diz que os líderes estão julgando os anciãos eram escolhidos pelo próprio povo. O povo escolheram esses líderes corruptos, e esses líderes corruptos estão roubando da vinha e juntando as riquezas para eles. O que é comum, que nós temos visto na leitura do profeta Isaías, é que no meio da palavra de juízo, o Senhor, ele ama o seu povo e ele dá as suas promessas de intervenções de misericórdia. Quando aqui no verso 15 ele diz, ele confronta aqueles que estão fazendo a maldade e o juízo, e diz que o Senhor, ele vai intervir em benefício do próprio povo. A temática que nós estamos acompanhando Isaías, meus irmãos, é que nenhum de nós nos enganemos, todos nós podemos nos corromper de tal modo, como nesse contexto, e nos apartarmos do caminho do Senhor. E aqui, o que o Senhor está fazendo é nos chamando a atenção, chamando esse povo a atenção, para que eles se arrependam, reconheçam e se voltem para o Senhor. Vamos ter um momento de oração silenciosa.